pessoal, meu nome é Lara, eu sou estudante de psicologia do 9º período, mas hoje eu não vim aqui para falar da psicologia. Eu vim falar de um outro campo, de uma outra área de saber, que é a filosofia, pela qual eu também sou muito apaixonada, e mais especificamente sobre um filósofo, que quem me conhece já sabe, que é o meu queridinho, é o bigodudo Nietzsche, e hoje o tema é sobre a moral. A sugestão desse tema, ela parte da formação que eu faço, do curso sobre Reich. Na verdade, foi uma sugestão que vem da minha querida professora, Alice Souto, que é uma ótima professora, inclusive, psicóloga maravilhosa. Sigam o perfil dela também, Alice Souto Psi. E por isso eu já quero deixar logo de início, se vocês gostarem desse vídeo, me deem um feedback que vocês gostaram e deixe nos comentários outros temas que vocês querem me ver falando e que tem a ver com o Nietzsche. Porque assim, o Nietzsche, ele é um filósofo que fala de um monte de coisas, tem muitas obras, muitos conceitos. Então, às vezes eu fico pensando qual conceito eu posso trazer para vocês, qual conceito vocês têm interesse em saber mais sobre. E aí eu tenho até vontade de fazer esses vídeos no IGTV, mas eu preciso dessa sugestão de vocês para que eu consiga me situar, né? Porque também não dá para trazer tudo e nem dou conta também, né, gente? Então é isso. O primeiro vídeo é um teste e vai ser sobre o tema da moral. O que o Nietzsche pensa sobre a moral? Para a gente pensar nessa crítica do Nietzsche, que o Nietzsche faz à questão da moral, a gente precisa pensar em uma outra crítica que ele faz, anterior a essa, que é a crítica com relação às questões que envolvem a linguagem. Para vocês entenderem isso perfeitamente, através de um livro excelente, ótimo, que é um dos melhores que eu já li, vocês vão entender no livro Nietzsche e a Grande Política da Linguagem, que foi a tese de doutorado da Viviane Mosé, que é uma grande filósofa que eu admiro muito, minha inspiração nessas questões do Nietzsche, brasileira, pensadora, que tem o Instagram também, Mosé Viviane. Então, sugestões para vocês, né, gente? Mas agora ao ponto, vamos ao ponto. O que é essa crítica que o Nietzsche faz à questão da linguagem? A gente nomeia as coisas. Eu pego esse objeto e digo que ele chama livro. Não tem nada de mal em eu dizer que este objeto chama livro. Aliás, a linguagem é uma importante ferramenta, foi e continua sendo e sempre vai continuar sendo, uma importante ferramenta para a nossa consciência, para a nossa memória e para o desenvolvimento de toda a civilização, para o diálogo que a gente estabelece e para as relações que a gente constrói, o que nos permite ir muito além dos outros animais. Porque, na verdade, a gente é frágil. Se a gente fosse um animal como os outros, qualquer, apenas mais uma espécie, talvez a gente seria a espécie mais frágil de todas. E para isso a gente tem a linguagem, que permite esse excesso de representação, essa consciência, cognição, racionalidade. E essa racionalidade nos torna mais fortes e produz todo esse conhecimento civilizatório, enfim. Não é nada de mal em eu pegar e nomear o objeto, em construir a linguagem. O problema é quando eu esqueço que o fato de eu chamar isso aqui de livro foi um acordo que eu estabeleci. Foi uma construção minha lá há muitos anos atrás, não tantos anos assim, né, mas alguns. Foi uma construção, um acordo que eu estabeleci. Eu disse, olha, vou chamar, eu pensei, não sei, né, como se deu, mas vamos chamar isso aqui de livro? Beleza, vamos. Só que livro é uma palavra limitada, incapaz de traduzir a realidade deste objeto, como todas as palavras são. Nenhuma palavra é capaz de traduzir a realidade de um objeto, de um fato, de um acontecimento. Porque o acontecimento é fluxo, é movimento, é devir, é vida. E a palavra é fixa, imutável, e ela simplesmente fica parada no tempo enquanto o tempo está passando. Então, é impossível você traduzir a realidade dos acontecimentos, a temporalidade da vida. E mesmo se eu quisesse, né, fazer essa tradução, a palavra livro é uma palavra só, para descrever milhões de livros que
são diferentes, cada um tem a sua particularidade, na verdade infinitos livros, né? Que a gente nem sabe quantos, não tem como nem quantificar, e cada livro tem a sua particularidade, então eu teria que ter uma palavra para cada livro, se eu quisesse dizer do livro específico que eu tô pegando. E, além disso, a cada segundo que passa, este livro é outro. Pode parecer que não, mas ele é outro. Ele está ficando mais velho, ele está sendo marcado também pelo tempo, assim como nós, que vamos envelhecendo a cada segundo, mas a gente não percebe isso, né? Porque a gente tem essa percepção mais estática das coisas, mas na verdade está tudo fluindo, tudo se movimentando e tudo envelhecendo ao mesmo tempo, né? Se construindo, se destruindo, e assim nós vamos. Esse tema é um tema bem complexo, por isso que eu disse, vocês precisam ler, né, se vocês quiserem se aprofundar no assunto, o livro da Viviane, que é muito bom. Mas o problema não está só em eu nomear isto aqui como livro. Nomear é o básico e é necessário, né? A gente defende isso. O problema está quando eu passo a colocar os objetos, os fatos, os acontecimentos, as coisas, as pessoas, tudo num patamar de bom e ruim. E o pior que isso ainda é quando eu passo a colocar num patamar de bem e mal. A gente vai entender essa diferença. Eu pego esse livro, eu não digo só que ele é um livro, mas eu digo que ele é bom, ou eu digo que ele é ruim, dependendo da experiência que eu tive com ele. Se eu tive uma experiência que me afetou positivamente, que gerou prazer no meu corpo, que me deixou mais potente, com mais alegria, né? A gente parte um pouco da visão do Spinoza nessa questão dos afetos. Eu digo que ele é bom. Só que, né, quando eu estou dizendo que ele é bom, eu ainda estou no patamar da moral nobre, que é, digamos, uma forma mais elevada de fazer juízos de valor. Porque eu estou fazendo um juízo de valor, eu estou julgando como bom, como ruim, mas eu estou julgando a partir da minha experiência, que é única e é minha experiência, então eu posso dizer dela. Posso dizer do afeto que eu tive com esse livro. Então, na moral nobre, eu parto de uma afirmação da minha experiência com tal objeto, com tal acontecimento. O problema maior, a maior crítica do Nietzsche vai ser com relação à moral escrava, que é toda ela construída a partir de uma reatividade e a partir da fraqueza. Antes de eu explicar sobre a moral escrava, eu vou ler um trechinho desse livro do Nietzsche, A Genealogia da Moral. Até quero dizer que genealogia é uma palavra que significa origem. Então aqui o Nietzsche está buscando a origem da moral. Por isso que eu comecei com a questão da linguagem, porque a linguagem possibilita o surgimento da moral, né? Com ganho de consciência. Então, neste livro, na página 49, tem um trechinho do livro, tem um trechinho do Nietzsche, que vai dizer sobre essa questão da fraqueza. Quando os oprimidos, os rebaixados, os servos, cheios de vingança e de impotência, se põem a dizer: sejamos o contrário dos maus, sejamos bons. O bom é o que não injuria ninguém, nem ofende, nem ataca, nem usa de represálias, que deixa a Deus o cuidado da vingança, e vive oculto como nós, e evita a tentação, e espera pouco da vida, como nós, os pacientes, os humildes e os justos. Tudo isso quer dizer, em suma, nós, os fracos, não podemos deixar de ser fracos. Não façamos, pois, nada que não possamos fazer. Essa questão da fraqueza, vou dar um exemplo prático, cotidiano, para vocês entenderem melhor. Este exemplo é o seguinte: vamos imaginar que eu tenho um vizinho que faz muito barulho a noite toda. E canta, e dança, e faz churrasco, e ouve música alta, e não tá nem aí pra quem tá do lado, na casa do lado, e precisa trabalhar cedo no outro dia. E eu sou essa pessoa que preciso trabalhar cedo no outro dia, e me sinto muito incomodada com o barulho do meu vizinho, e com a falta de bom senso dele. Mas vamos imaginar que esse vizinho está no ápice da sua força ativa, porque o Nietzsche tem uma concepção de forças aí no meio, né? Ele vai dizer da força ativa, da força reativa, da vontade de potência e da vontade de domínio. Vamos supor que esse vizinho nem tá pensando assim no viés de tipo, vou incomodar. Ele tá apenas exercendo a sua existência
insistência, alegremente, sem intenção nenhuma de incomodar ninguém. Mas eu me senti incomodada, e muito incomodada com esse vizinho. Porém, eu sou aquela pessoa tímida, na verdade aquela pessoa passiva, que aceita tudo, mas assim, na verdade tá morrendo de ódio por dentro. Então, ao invés de eu ir lá na casa dela, conversar diretamente com ela, estabelecer um diálogo e dizer: olha, você está fazendo barulho, está me incomodando, eu quero que você pare e que você respeite o meu espaço e o meu trabalho, eu não consigo fazer isso porque por falta de coragem, por essas questões da passividade, da timidez, mas eu tenho uma reação diante disso. Eu uso da moral enquanto artifício para me proteger, porque através da moral a gente tem as leis. A lei é um produto da moral. Então eu uso da lei do silêncio para dominar, para controlar esse meu vizinho que está me incomodando. É por isso que o Nietzsche vai dizer que a moral escrava ela parte de uma reatividade, de uma fraqueza, porque parte de uma reação da pessoa que não tem essa coragem de se afirmar, de afirmar a sua vontade. Então ela precisa de algo que está para além. E esse algo que está para além, nesse caso, nesse exemplo que eu estou dando, seria a lei do silêncio, que é produto da moral. Só que o problema é que essa lei do silêncio, ela é válida para todos. Então, o que a moral faz? Ela nivela. Aí, quando essa pessoa, quando eu, no caso, quiser fazer a minha festa, o meu barulho de noite, eu não vou poder também. Por conta que eu também estou submissa a essa lei. Eu me torno escravo da minha própria moral, do meu próprio julgamento, da minha própria crítica. E aí, ou eu não vou fazer porque eu vou me sentir culpada, porque eu realmente acho que tá errado, que ninguém deve fazer barulho de noite para incomodar os vizinhos, o que seria produto de uma má consciência, essa questão da culpabilização, o Nietzsche vai relacionar com uma má consciência, que são outros conceitos dele. Ou eu vou ser hipócrita mesmo e vou achar que pra mim tá certo fazer barulho e incomodar os vizinhos, e pro vizinho não tá certo ele fazer quando me incomoda. Mas mesmo assim, eu não vou poder por conta da moral que eu mesmo construí, da lei que eu mesmo produzi, que é a lei do silêncio. É isso que os oprimidos fazem, eles constroem leis através da moral, eles constroem uma moralidade que vai torná-los escravos, Depois eles se tornam escravos dessa própria moralidade. E aí a gente tem várias questões, a gente tem questões religiosas. Quem aqui já ouviu aquela frase, dos fracos e oprimidos será o reino dos céus? Ou é mais fácil um rico passar no buraco da agulha do que entrar no paraíso cristão? Então essa questão de não poder ser rico, de valorizar a pobreza não só financeira, mas a pobreza de espírito, tem muito a ver com os interesses, da sociedade que constrói a moral. No caso dessa época, era uma sociedade medieval, cristã, católica, tinha o predomínio da igreja. Mas aí a gente entra em outro momento com o protestantismo, Lutero e Calvino no poder, que diz que sim, que pode ter dinheiro, que pode ganhar dinheiro, que a riqueza não é um problema, porque para eles é interessante ganhar dinheiro. Então a moral ela também muda de acordo com os interesses de determinada sociedade. É uma parte, um trechinho, que ele próprio diz, ele mesmo afirma qual que é o objetivo dele com essa crítica da moral. Eu vou ler para vocês, que é o seguinte: quis substituir o tu deves pelo eu quero. O homem não é homem enquanto não puder praticar este grande ato de liberdade, que o tornará senhor de si, quando respeitará a dignidade alheia por amor à sua própria dignidade. E assim o fará porque quer e não porque deve. Aos que afirmam que o homem é incapaz de atingir esse reino de liberdade, replico-lhes que é a sua fraqueza que fala através de suas palavras. Eu queria terminar com esse trecho. Queria dizer que tem muita coisa para falar desse tema, mas não dá para dar conta de tudo. O vídeo vai ficar grande, vocês não vão querer assistir.
Então, assim, se vocês gostaram dessa minha didática, que ainda tá um pouco confusa talvez, me digam, me deem um feedback nos comentários, me digam se vocês acham esse tema importante também, se vocês ficarem com alguma dúvida, qualquer que seja, porque eu sei que é um pouco complexo, tem vários conceitos, mas assim, é essa questão da gente ir para além do bem e do mal, da gente pensar para além da reatividade, né? E de uma consciência que não seja uma má consciência que fica nos julgando o tempo todo, impedindo, inibindo a nossa potência e a nossa capacidade de expansão. Que seja uma consciência capaz de nos levar adiante, né? Que seja uma coisa que vai aumentando a nossa maturidade e a nossa superação de si, né? Na superação de nós mesmos. É isso, gente. Muito obrigada por ter assistido e espero que vocês tenham gostado. Foi uma tentativa assim diferente aqui pro Instagram.